Diversidade, equidade e inclusão são temas assim que nos últimos anos têm se discutido bastante, né? São temas muito importantes, na minha opinião, aqui. Mas será que isso, na real, no dia a dia, está ocorrendo de verdade? Pois é, tem muita empresa que está voltando atrás, né? Com programas de diversidade e inclusão, cancelando programas, cancelando métricas. Aí estamos falando de empresas não só na área de tecnologia, como Meta, Google, Amazon, assim como empresas de consultoria como Deloitte e Accenture, né? O que está acontecendo? A gente vai saber um pouco mais com as nossas convidadas. A gente trouxe duas convidadas, eu acho, né, Vacla? Duas. Quem são nossas convidadas? Nossas convidadas, mas antes das nossas convidadas, se você aí, eu vou olhar no seu olho, você ainda não segue o Lado I, convite aqui. Siga o Lado I no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, especialmente para conteúdos extras, cortes e outros conteúdos. Às vezes a gente tem uns erros de gravação também. Sempre do Edu, meu difícil. Mas hoje a gente trouxe duas convidadas para discutir esse tema, né? Como o Edu falou, diversidade, em tese, deveria ser algo dominado, mas parece que não. Se for a gente jogasse aquele jogo que tem... A gente vai andando e tem aquela escadinha, né? Que você cai naquela casa, cai 4 andares e 35 posições. E hoje a gente vai falar, além de diversidade, sobre o I da inclusão. E para falar sobre esse I da inclusão, temos temos aqui? Quem temos? Temos a Cacá Mandachini, que tem como propósito contribuir para uma sociedade mais humana, compassiva, não violenta e diversa. Atuou por 15 anos no mercado financeiro, é professora convidada na Fundação Dom Cabral e INSPER, além de voluntária no grupo Mulheres do Brasil e na Universidade do Propósito. Inclusive, nessa semana de gravação, ela está fazendo um workshop para trabalhar diversidade e inclusão em uma grande empresa. Temos outra pessoa? Temos. Camila Quinto. Quem é Camila Quinto? Camila Quinto é coautora desse livro aqui, Quebrando Limites. Já leu, Edu? Não, vou ler agora, que a gente recebeu hoje. Né? Ganhamos aqui autografado. Ela é coautora desse livro. Tem mais de uma década de experiência no mercado corporativo, onde descobriu o seu verdadeiro propósito: construir um mundo mais justo e equitativo, com foco em impacto social e ambiental. É fundadora da NIA Consultoria, onde atua em gestão de projetos, mapeamento de processos, melhoria contínua e implementação de ESG. Olha essa sopa de letrinhas aí. A gente está falando de diversidade, equidade, inclusão e ESG. Vamos falar sobre isso também. Membro da Forbes Black e participa do Pacto Global da ONU, alinhando suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as famosas ODSs. Bem-vindas, Cacá e Cami. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Super animada para esse papo. Boa. Também. Aprender um pouco sobre diversidade, inclusão e equidade, né? É muito. Eu estava comentando com a Camila antes, se eu puder fazer um comentário, eu senti de verdade a inclusão por ter um filho de inclusão, um filho especial. E hoje eu vejo a importância, já achava importante, mas hoje eu vivo isso, como que eu quero isso para ele e como é fazer parte. Isso a gente só vai entender de verdade a inclusão quando você vive isso, né? Então eu queria escutar um pouco de vocês, qual é a definição de inclusão aí, falando de diversidade, equidade, enfim, contar um pouco da perspectiva de vocês, até para a gente aprender, né, Vacla? Então, para aprender precisamos. Posso começar? Eu gosto de explicar de uma forma muito simples, assim, e que fique visual. Diversidade é sobre variedade, equidade é sobre design e inclusão é sobre experiência. Então, o que é diversidade? Diversidade nada mais é do que todas as diferenças que nos tornam únicos, né? A gente está acostumado, dentro dessa pauta estratégica, dentro das organizações, a pensar em alguns grupos prioritários, né? A gente pensa em diversidade de gênero, de raça, de idade, de orientação sexual, identidades e etc. Mas, no limite, a diversidade tem a ver com a nossa singularidade. Cada ser humano é único em suas características, né? Então, a experiência de uma mulher é diferente se ela for uma mulher branca, classe média,
ou classe média alta, tiver tido mais oportunidades, não tiver nenhuma deficiência, do que de uma outra mulher, que é o mesmo gênero, mas é uma mulher de origem socioeconômica empobrecida, que não teve tanto acesso à educação, que é uma mulher negra com deficiência lésbica, né? Então, são infinitas características que nos compõem, né? Inclusive muitas internas de personalidade, que tem a ver com o que é diversidade. Daí o grande desafio da gestão da diversidade, né? Porque a gente precisa pensar em necessidades específicas para cada pessoa. E antes até de você falar de equidade e inclusão, olhando para a nossa diversidade aqui, para quem vê de fora, né, são 2 pessoas negras e 2 pessoas com mais de 50. Então, a gente tem etarismo e raça. E a gente tem muito mais diversidade nessa mesa do que só essas 2. Sim, porque a gente está falando aqui de gênero, a gente está falando de raça, a gente está falando de neurodiversidade, a gente está falando de idade, a gente está falando de origem socioeconômica, a gente está falando de cultura, de educação. Então, são muitas camadas, né? Personalidade, né? Dons e talentos, são muitas camadas que compõem características individuais que fazem parte do que é diversidade. E muitas vezes, nas organizações, assim, os pedidos são de algumas lideranças, né? De quase que uma equipe de clones, né? São pessoas que fariam exatamente aquilo que eu faria para que eu tenha um mínimo trabalho de orientação e desenvolvimento ali. E não é real, né? Porque a diversidade, ela é natural. Então, como a natureza é diversa, nós somos natureza. Então, a diversidade é natural. Não tem como a gente fugir dessa realidade, né? Antigamente, há algumas centenas de anos atrás, quando a gente vivia em comunidades pequenas, onde a maioria das pessoas eram parentes, a gente tinha menos diversidade em termos de cultura, de educação, de origem socioeconômica. Então, você pensa numa tribo indígena isolada, né? Tem menos conflitos relacionados a várias camadas de diversidade, né? Porque ali uma unidade muito menor que tem ali um inconsciente coletivo mais consolidado dentro daquela cultura. Só que hoje a maioria vive em grandes centros urbanos, né? Trabalhando às vezes em grandes empresas. Então, a diversidade está ali, porque é da nossa natureza, vai estar lá. Não tem como fugir dessa realidade, né? Mas, né, a gente sabe que, ainda assim, é colocado algumas barreiras por conta de questões culturais. Aí que entra a questão da equidade. Por que a equidade é design? É como eu desenho uma organização para caber ou não caber a diversidade. Então, para caber mais diversidade, eu preciso pensar em equidade. Porque se eu entendo que as pessoas não partem de lugares semelhantes, que elas têm acessos diferentes até chegar ali, e eu estou buscando ter mais diversidade em todos os níveis da minha organização, eu preciso pensar em estruturas, em processos organizacionais que podem permitir a aceleração de carreiras de alguns grupos minoritários, por exemplo, né? Posso fazer programas de aceleração de carreiras para mulheres, programas de aceleração de carreiras para homens negros, programas de aceleração de carreiras para pessoas com deficiência, né? Não só de contratação, de recrutamento inclusivo, mas de aceleração para que essas pessoas cheguem nas posições mais altas da organização. Então, tudo que eu faço para promover um ambiente mais diverso e mais inclusivo é equidade. Então, é como eu crio esse design organizacional para que a diversidade e a inclusão possam prosperar ali naquele ambiente. E a inclusão é sobre experiência. Então, a inclusão não é algo que a empresa faz. Ela cria as condições a partir do design organizacional, que inclui treinamento das lideranças, né? Já que eu estou pensando aqui em desenvolver a cultura aqui daquele espaço para que a inclusão possa acontecer. E aí a inclusão vai ser, então, como as pessoas se sentem naquele ambiente. É a experiência das pessoas. Então, como é que eu meço a inclusão? Eu só posso fazer isso perguntando para as pessoas. Aí que entram as pesquisas e mapeamento de cultura inclusiva. Que a gente pergunta para as pessoas como é que ela se sente ali naquele ambiente, em termos de autenticidade, de pertencimento, de potencial de contribuição, de se sentir seguro ali para errar durante o processo de aprendizagem, de inovar. Então, quanto que a pessoa sente que ela pode ser quem ela é naquele espaço e que ela tem ali um grupo de pertencimento. Isso é inclusão. Mas a gente só sabe perguntando para as pessoas como elas se sentem. Muitas vezes
as empresas têm, às vezes pode ter algum receio desse momento, revelação, que nem sempre traz o que é, né, a expectativa de quem está na alta liderança, porque às vezes está muito distante do conhecimento, da experiência das pessoas ali. Total. Cami, como é que você vê essa... Se a gente for fazer como um mapeamento de diversidade, equidade e inclusão ao longo do tempo, você acha que a gente está avançando, parou, retrocedeu? Qual que é a tua avaliação? Bom, eu trabalhei muitos anos numa grande companhia multinacional americana e lá eu acredito que uns 15 anos atrás já começaram a falar sobre isso fortemente, né? Com mulher, primeiro de gênero, né? Então, trazendo mulheres, capacitando mulheres para cargos de liderança. Então, eu já via isso nessa multinacional, muito forte. Só que a gente falava até engraçado, que eu falei assim, no PowerPoint tudo funciona perfeitamente bem, mas na prática não funciona tão bem assim. Então foram anos ali trabalhando com isso. Eu saí de lá, tinha um grupo de diversidade super grande, já com metas e desenhos e tudo, mas ainda não tinha aquele compromisso grande. Isso tem, acho que uns 4 anos. E aí eu fui para uma startup, que é o que a gente estava falando. Lá era totalmente o contrário. Era super diversa, respeitosa, trata os funcionários realmente cada um como cada um é. O RH totalmente preparado para receber aquelas pessoas. E é muito diferente. A diferença é muito grande. Então, foi o que a gente estava falando há pouco, né? Parece que esse nicho, essa bolha que a gente estava falando de startups, já vem preparada para isso. E as grandes empresas, eu acredito que ainda está muito longe de alcançar o que as startups já têm hoje, né? E olhar a pessoa como um ser humano e não como um profissional ali diferente ou que precisa ser adequado ou que tem alguma deficiência, né? Que é esse termo que eles vão usar ali naquele momento. Então, eu acredito que ainda tem muito, já conquistamos muita coisa, né? Mas ainda precisamos conquistar muito mais. E acelerar esse processo, né? Eu acho que discussões como essa são super válidas. Eu acho que a gente precisa estar em lugares falando disso o tempo todo, porque eu acho que quanto mais informação, mais a gente consegue avançar nessa inclusão, né? Mas eu acho que justamente as empresas que sempre foram reconhecidas por inovação, ou terem menos décadas de experiência, ou anos de mercado, eram que estavam inovando e trazendo gente variada, trazendo essa diversidade, né, recrutando e realmente praticando aquilo no seu dia a dia. O que acontece com as empresas? Elas estão voltando atrás, né? Por que isso? A falta... O que aconteceu? Assim, não vou falar de política, vou falar de... As empresas, antes de política, de mudanças globais e tal, as empresas estão voltando atrás e cancelando um monte de coisa. É isso que eu não consigo entender. Eu achei que era um avanço da humanidade, parece que a gente está retrocedendo, né? Sim, mas é natural, né? Os nossos avanços sociais, eles têm historicamente esse movimento de pêndulo, né? Então, movimenta, vai, avança, aí tem ali um sinal de crise, né? Ou seja, uma crise econômica ou política, e aí volta, né? E a tendência é continuar avançando, porque o tempo não para, não tem como a gente parar a evolução. Essa questão das startups está muito relacionado com nova geração. Com certeza. Então, a gente pode observar, ainda que estejam surgindo muitas pessoas, geração Z, indo para um lado mais conservador, a grande maioria tende a ser mais aberto, tende a ficar a compreender mais a questão da diversidade, a conhecer mais os termos que se utiliza, né? Acho que até ser mais curioso. Exato. E tem um vocabulário que é praticamente naturalmente inclusivo, assim. Claro que tem uma construção social, né? Porque é o ambiente onde esses jovens vêm se formando, mas eles têm muita mais facilidade de se abrir para o tema e aprender sobre,
e falar, não tem problema, não tem preconceito com isso, não tem preconceito com aquilo. Então, a gente tende, né, a ter uma pressão geracional. E aí, o que aconteceu nos últimos 2 anos, né, é que essa pressão geracional veio forte e aí vem uma onda de conservadorismo. E aí, essa onda de conservadorismo aliado a uma crise econômica, então aí traz essa tendência de voltar um pouquinho para trás, né? E agora, especificamente, a gente tem toda a questão, né, de geopolítica, com a eleição nos Estados Unidos, né, e tudo que está sendo, né, aprovado de retrocessos dentro de grandes organizações públicas e privadas. Então, isso também tem uma influência grande, não tem como a gente negar. Até porque muitas dessas grandes empresas estadunidenses, elas têm como principal cliente na sua carteira o próprio governo americano. Claro. Então, tem um conflito de interesses muito grande envolvido aí no pilar de negócios, né? E quando a gente fala no compromisso da liderança com diversidade, equidade e inclusão, existem 2 principais pilares que sustentam esse compromisso, que é um alinhamento de valores. Então, por exemplo, né, uma liderança que desperta para essa questão da diversidade por várias questões, ou porque tem um filho com deficiência e aquilo trouxe ali uma consciência mais ampliada, ou porque tem um parente ou um amigo que é uma pessoa trans, que é uma pessoa não heterossexual e começa a entender os desafios que essas pessoas vivem no mercado de trabalho. Então, ela vai ter ali entender a importância, né? Ela vai começar a valorizar a diversidade. Então, valor. E o segundo pilar é entender, conhecer e validar o que a gente chama do business case da diversidade, que é olhar para as pesquisas que mostram que empresas que investiram em diversidade e inclusão tiveram aumento nos seus resultados financeiros, tiveram aumento no seu resultado de inovação, tiveram melhoras em índices de compliance, né? Todos esses benefícios que foram já estudados por grandes consultorias internacionais e trazem dados mundialmente, né, pesquisas mundiais com mais de 1.000 empresas, 3.000 empresas, no caso da McKinsey, e que mostram que tem ali um benefício também de negócio para a organização. Então, valor da diversidade e o business case é o que sustentam ali um programa de diversidade. Quando o valor cai, isso aqui se torna muito fragilizado, porque são 2 pilares, entende? E aí, o valor, como ele também vem de um lugar inconsciente, muitas vezes, de uma cultura, de uma educação, que traz alguns valores que não estavam, né, que não tinham, né, essa consciência do valor da diversidade, isso é muito forte. Né? E a gente sabe que a maioria dessas grandes organizações são lideradas por homens, né? Geralmente 40 mais, 50 mais. Sim. Então, tem toda uma questão já da próprio lugar de fala desse líder, né? Total. Eu acho interessante a gente tratar de um outro tema, que eu li um artigo essa semana do portal Mundo RH, onde o Bruno Félix, que é professor da Dom Cabral, ele traz a importância, né, ou melhor, os desafios que as lideranças de diversidade, equidade e inclusão têm dentro das empresas. E eu participei na ADECO, no final do ano passado, de um painel sobre futuro do trabalho, onde tinha uma dessas lideranças. E a sensação que eu tinha ali na conversa é que quando você vira uma liderança ou é convidado ou convidada para ser uma liderança de diversidade, equidade e inclusão, basicamente você ganha um escudo, um cavalo branco, né, e você tem que resolver o BO. Então ele até trouxe 3 características dessas lideranças, que ele precisa ser um parceiro de negócio, ele não pode ficar de uma forma isolada, mas ele ou ela tem que estar conectado com o negócio da empresa, senão fica uma coisa que não faz muito sentido, ou vira um reparador de injustiças, né, então vai lá para contemporizar tudo aquilo que foi feito, ou um gestor de paradoxos. Né, porque isso que a gente estava falando. Então, quantas empresas nos anos anteriores fizeram aqueles programas de trainees negros ou de não sei o quê, e cadê?
Parece que era só para ir Era lá no muito pro livrinho. forma, foi várias, né? Sim. Não posso generalizar, mas... Só para ir para o livrinho. Como é que vocês veem esse papel dentro das empresas, das lideranças de diversidade, equidade e inclusão? Faz sentido ter esse personagem? Não faz? Eu acredito que sim, e eu li também essa reportagem, e eu acredito que é bem isso mesmo, né? Eles estão... como que eu posso dizer? Ou você compra essa briga, como você falou, né? Ou você vai lá e compra essa briga, porque geralmente não tem budget para essa área, vamos dizer assim, né? Porque muitas empresas já existe uma área, tem outras que nem existe, às vezes o RH tá ali trabalhando, tentando seguir com as metas. É uma área política, não é uma área de negócio. Exatamente, uma área política, exatamente. Então, eu acredito que se não virar um departamento com budgets, com metas, é isso que acaba tendo mesmo dentro das companhias, infelizmente. Então, precisa ser tratado como uma área de negócio, como um benefício real para a companhia, né? Vendo que traz lucro, sim, que tem... Você pensando diferente, você tem mais inovação. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, ter essa mentalidade mais executiva, mais para que diversidade, equidade e inclusão venha a tomar uma posição firme dentro das organizações, né? Sim, porque eu vou dar um exemplo até pessoal. Durante 12, 13 anos da minha carreira, eu era responsável por abrir a transformação digital, que também era uma posição muito política e ainda na época pouco ligada ao negócio. Então, eu brinco que enquanto as empresas tiverem uma área de inovação, elas não vão ser inovadoras, porque aquilo tem que permear. Então, enquanto você tem uma área carimbada para uma determinada coisa, o papel dela é trazer essa cultura, mas ela tem que ir conectando com o negócio. Uma vez, numa empresa que eu trabalhei, perguntaram o que é sucesso para a tua área de transformação digital. Eu falei, meu cargo ser extinto. Aí o CEO falou, mas a gente gosta de você. Eu falei, eu também. Só que alguém gosta, né? Alguém gosta. Só que qual que era o meu ponto? Eu deveria ir para o negócio. Aquela especialidade não precisava mais existir, porque a cultura já estava incorporada. E tem um tema aí, por isso que eu acho que diversidade, na minha opinião, já é um pouco mais aceito. Inclusão, que é o X da questão. Né? Tanto é que o nome do episódio é Inclusão é o X da questão. Porque trazer para dentro parece mais simples. E aí? Por que não funciona? E traz-se para dentro, né, até a página 2, né, tem aquela coisa do que a gente chama do teto de vidro, né, você consegue, claramente, raro uma grande organização, que os percentuais de diversidade não vão decaindo conforme vai aumentando o nível hierárquico da organização, né? Para todas as diversidades, né? Dificilmente você vai ver uma grande organização no Brasil, por exemplo, que tem 50% ali de gênero masculino e feminino, ou que tenha identidades de gêneros diversas na alta liderança. Mas eu acredito que gênero ainda a gente até consegue encontrar uma ou outra. Agora, as demais eu acho Você teve uma evolução maior em gênero? Gênero eu acredito que sim. Porque se a gente pensar, eu estava discutindo com a Camila antes, maioria e minoria. A gente fala assim, minoria, inclusão das minorias. Pensar em população negra, é maioria. Por isso que a gente fala maioria. Grupo minorizado, né? A gente não fala minorizado. Perfeito. Olha, legal. Grupo minorizado. Pessoas de grupos subrepresentados. Ou subrepresentados ou minorizados. Tem uma jornada enorme para fazer. Enorme. Eu estava comentando até dos Estados Unidos. Parece que nos Estados Unidos, apesar da população negra ser minoria, percentual da população, parece que até... Bom, parece não. Até presidente tiveram, né? Sim, lá é 13%, aqui é 56%. Uau. Então, e como é que eles conseguiram ter essa representatividade versus o Brasil, por exemplo, que é a maioria? Eu acredito, Cacá, quero... Teorias ou hipóteses. Exatamente. Eu acredito que foi a força do negro, o negro com o negro. Pelo pouco que eu consegui conviver, o negro consome muito do negro, eles têm uma comunidade muito fechada, eles criaram universidades. Se você vê todas as histórias antigas,
é muita luta de negro contra o branco. Tipo, eles, eu acho que deram muito a cara para bater lá e foram conquistando o seu espaço. Coisa que aqui eu acho que ainda falta. Mas na verdade, assim, a gente tem que lembrar que no Brasil a gente teve fortemente um movimento eugenista, né? Então tinha ali uma política de embranquecimento da população. Dentre várias políticas de embranquecimento da população, havia também várias políticas de exclusão social, né? Então houve abolição e essas pessoas elas não receberam terras para sua sobrevivência, né? Elas não tinham acesso a nada, né? Não tinha acesso não tinha acesso à educação, não tinha acesso à saúde. Então, tinha um processo de exclusão que foi criando, né, nessa população também uma questão de autoestima mesmo, né? Muito profunda, né? Muito desafiadora. A gente sabe que se a gente olhar os índices de saúde mental, os índices da população negra são sempre piores que os índices da população branca, né? Então tem uma questão aqui de influência dessa estrutura racial, né? Do racismo institucional e estrutural nessa formação de personalidade desse grupo, né? De autoestima e tudo mais. E tem a questão dessa política de embranquecimento, que foi ensinando para essas pessoas que era importante para que elas pudessem ser aceitas, para que elas pudessem ter oportunidade, para que elas pudessem pertencer, que elas fossem passando por um processo de miscigenação. Então, é muito comum, por exemplo, a gente escutar histórias de famílias, de pessoas, né, de famílias negras, que escutavam dos avós, dos bisavós, celebração quando entrava uma pessoa branca na família, né? Tem aquele quadro, ai gente, esqueci o nome do quadro, que é uma imagem que foi pintada em 1800 e pouco, que é uma avó negra, uma filha parda, um nenenzinho branco e o pai branco da criança, né? Não vou lembrar agora. Que mostra, né, esse desejo por esse ideal aqui de embranquecimento da população. E isso tudo foi feito de uma maneira muito disfarçada, né? Porque da gente vivia aquela ideia da democracia racial, né? Porque para estimular essa miscigenação foi criado essa ideia no imaginário, no coletivo inconsciente do nosso povo, de que a gente aceita, que a gente inclui, que a gente não é racista, né? E isso faz com que as pessoas não se organizem tanto, ou não se reconheçam como pessoas negras. Então, o movimento negro unificado, que trouxe, né, esse conceito, né, de pessoas negras, né, serem o conjunto de pessoas pretas e pardas, também fez com essa intenção de trazer mais consciência para esse grupo e para a força desse grupo como maioria, e também para trazer um empoderamento para ter mais espaço nas políticas públicas, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de 8% da população de pessoas pretas, tem um peso. Quando a gente está falando de necessidade de 56% da população de pessoas negras, tem um outro peso quando a gente vai falar de política pública, né? Sim. Então, tem aí todas essas questões estruturais, históricas, né? Que são muito diferentes em termos da cultura estadunidense e o que a gente desenvolveu aqui como sociedade no Brasil está muito permeado por essas relações de hierarquia racial. Sim, eu queria até pedir uma reflexão de vocês, porque tem coisas que, né, a gente como branco tem muita dificuldade de entender e puxar um pouco essa reflexão, esse olhar de vocês. E eu vou dar um exemplo pessoal. Uma das startups que eu trabalhei foi a Empodera. E 100% de pessoas negras. Eu era o único branco. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que era ser diferente. Porque era uma reunião, eu era o diferente lá. E era... Eu senti um incômodo. Então, eu imagino, né, vocês, né, você numa multinacional, você no mercado financeiro, ou mesmo na vida, eu queria puxar de vocês reflexões para a gente entender, né, esse olhar que a gente não enxerga, pra gente é invisível. Tentar entender, porque não dá pra... Não dá pra viver. Dá pra tentar se colocar, vocês, mas não é a mesma coisa. É empatia cognitiva, né? Não emocional. Eu vou trazer um exemplo que eu sofri com a fala com essa cultura do embranquecimento. A minha família mesmo,
Bom, a família da minha mãe, negra total, do meu pai é pardo, vamos dizer assim. E, aí comecei a trabalhar com 16 anos nessa multinacional. Já tinha uma diferença gigante de cultura, mas era gigantesca. Eu ia a pé, na metade, era em Alphaville, eu ia na metade do caminho a pé, tinha estagiários como eu que chegava de Volvo, blindado. Então era uma discrepância já de valores gigantescas. E aí teve uma certa vez, eu trabalhando lá e tal, recebi um convite para tomar um café da manhã com o presidente. Aí, ótimo, vou tomar um café, toda feliz que ia tomar um café com o presidente. Tá, aí chego lá, aquela mesa linda, cheia de coisa, aquele café da manhã maravilhoso. E eu não me orgulho de ter falado, nem de não ter me aceito, mas temos vários casos assim. A minha família sempre foi, a gente não é preto, a gente é branco. A gente não é preto, a gente é branco. Olha. Eu já tinha isso dentro de casa. Já. Aí, fui convidada para esse café da manhã. Chegando nesse café da manhã, só tinha pretos na mesa. Todos pretos. Eu falei, não tô entendendo por que eu tô aqui nessa sala. E eu com aquela negação e com aquela angústia, eu falei assim, gente, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo nessa sala. Aí eles começaram, né? E aí a gente vai chamar vocês como? Pretos ou negros? Como que a gente fala? Isso já há muitos anos atrás. Sei lá, eu tinha 17 anos. Faz 20 e tantos anos atrás. E com esse termo e tal, eu desci. Aí tinha 2 pessoas negras na área que eu trabalhava. Aí eu desci enlouquecida, né? Por que não chamou o Marcelo e a Mariana para participar do café da manhã? Café da manhã para preto. Eu fui lá para representar os brancos e que não sei o quê. Eu não me orgulho nada dessa minha fala naquele momento. Mas essa aceitação, essa coisa que a Cacá falou, né? Esse lugar que colocam a gente de que a gente é branco, que a gente não pode ser preto porque preto é feio. Então, é muito... Até a fala das pessoas falando assim, mas chamam de preto ou chamam de negro? Gente, não é um xingamento, sabe? Não é um xingamento. Então, chama do jeito que você quiser. E outra, eu não vou te chamar de branquelo, de preto, de branco. Então, usa, né? As pessoas têm nome, né? Então, chama pelo nome. Então, é isso. E para mim, foi um aprendizado muito grande. E depois disso, veio todo um processo de aceitação. O meu marido é negro, que na minha família também falava muito, você precisa casar com branco para embranquecer a família. Não casei com um homem branco, meu marido é negro, retinto. Aceito, assim, eu me aceitei como eu sou, e para mim foi um alívio, assim, parece que hoje eu posso ser quem eu quero, posso fazer o que eu quiser, então é libertador quando você aceita quem você é de natureza, sabe? E teve que acontecer situações assim para eu conseguir me aceitar, né? Negra, preta, do jeito que eu for, sabe? Feliz, triste. Então, é libertador quando você, como você se aceita da forma que você quer e não mais dessa forma estrutural que a vida inteira você fica ouvindo que não, você é branca, não, você tem que casar com branco. Então, é muito triste você viver isso. Então, eu realmente acredito que vocês nunca vão passar por isso, nunca passaram. A tua história é forte, assim. É muito... Então, e para mim, depois disso, foi libertador, porque eu posso ser quem eu quiser, e é isso, sabe? Então, eu trago isso para vocês até, né? Se vocês não se aceitam uma pessoa preta, volta, busca, sabe? Faz um trabalho de autoconhecimento, porque é muito transformador. Eu acho que você tem mais a ganhar do que a receber depois. Bacana. Legal. E você, e hoje, você acha que melhorou? Evoluiu? Eu, Camila? Não, você com certeza, porque eu escutei bem aqui. Não, mas assim, a pressão, assim, essa situação da sua família... Nossa, melhorou totalmente. Nossa, mas em geral, outras famílias, acho que evoluiu, a sociedade evoluiu. Essa busca ainda segue? Ou eu acredito que ainda tem muita gente. A gente participa do grupo Mulheres do Brasil. Deve existir, mas no mesmo grau a gente está evoluindo, porque eu estou me preocupado Acredito que estamos evoluindo, mas ainda tem um número muito grande ainda. Tá. A gente teve, né, recentemente, aí pensar nos últimos 10 anos, um movimento de
de construção, né? Reconstrução dessa autoestima da população negra, né? Então, a coisa da estética, das roupas coloridas, né? Aquelas estampas africanas chegaram com mais força aqui no nosso país, a questão de aceitação do cabelo, né, da aceitação das formas, né, às vezes você tem um nariz mais largo, você tem uma boca mais carnuda, você tem um corpo mais, né, com formatos diferentes, claro. Né, então tudo isso faz parte desse lugar de construção de o que é beleza na nossa sociedade, né? O que é valorizado na nossa sociedade. E nos últimos 10 anos houve, sim, um movimento de valorização dessa beleza negra também, né? A gente vê até nos produtos, o que tem de portfólio de produtos para a maioria, né, da população, vamos colocar assim, né? Isso que é verdade. Exatamente. Como negócio, né? Vamos ser prático também. Agora você vê, se pensar 20, 30 anos atrás, não tinha, né? Sim, a gente está falando de uma população que movimenta anualmente trilhão. Claro. Né? Então, tem uma representatividade grande no PIB, né? Apesar da gente saber que né, no percentual de 10% da população, 5%, 1% da população mais rica, a gente vai ter mais pessoas brancas do que na maioria da população. A gente vai ter mais pessoas negras. Ainda tem, né, essas questões socioeconômicas, né, que são atravessadas por toda a questão de raça. Mas é uma grande população e um grande mercado consumidor. E as empresas começaram também a despertar. Até porque algumas pessoas, nesse processo de reconstrução dessa autoestima, começaram a criar negócios voltados para essa população, para atender já as suas próprias necessidades e atender as necessidades desse grupo. E aí, grandes empresas começaram a ver que, que tem um nicho que é relevante. Então, vamos olhar para isso também. Começaram a comprar empresas de cosméticos, né? Grandes empresas de cosméticos multinacionais começaram a comprar empresas que criavam produtos específicos para pessoas negras. Então, esse movimento começou a acontecer, sim. Mas, Cacá, conta... Eu tô ainda curioso, porque, eu acho que a gente está aqui muito para aprender, e quem está nos assistindo também. Você trabalhou no mercado financeiro, que é extremamente, né, masculino até. Então, mulher negra... Masculino branco, né? Masculino branco. Machista, imagino. Posso falar isso? Machista e voltado a resultado né, aquele ambiente duro, seco. E hoje você também trabalha com empresas para criar esse movimento. Então, você não chega em ambientes fáceis. Você chega e tem que toda hora escalar um muro ou atravessar um muro. Conta algumas experiências, alguma experiência para... E a gente está vivendo um momento que os muros estão sendo reerguidos, né? Exatamente. Você chutar esses muros de novo. Então, Então, você falou do Pedro. Vamos torcer para o Pedro não ir muito para lá, né? É um desafio, né? Eu trabalhei 15 anos no Banco do Brasil. Boa parte desse período, aproximadamente 10 anos, no atacado do banco, né? Então... não era aquela agência de varejo de rua, né? Grandes contas, grandes empresas, né? Escritórios em lajes corporativas, né? Então, eu vivia um ambiente que muitas vezes eu era a única pessoa negra que não estivesse na posição de copeira, faxineira ou segurança daquela unidade de negócio onde eu estava. Muito comum, né? Às vezes numa reunião, numa grande plenária ali com 100, 300 funcionários do corporate, né? Do atacado ali, tinha 3 pessoas negras e o restante eram todas pessoas brancas, maioria homens, maioria heterossexuais, todas pessoas cis, e nenhuma com deficiência, né? Então, eram grupos muito homogêneos. E eu vivi vários momentos do banco, porque foram 15 anos. E no banco tem muita influência do governo, né? A cultura é muito influente, porque sempre tem ali uma troca de alta gestão, quando troca governo, principalmente entra posição, sai posição e tal. E eu vivi muitos bancos. Então, tive alguns onde tinha algumas lideranças que tinham mais essa consciência de inclusão e eram mais abertas ao diálogo.
Porque, às vezes, a gente, né, acaba batendo muito na tecla de diversidade, equidade e inclusão, mas, no fim da linha, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que tem escuta ou não tem escuta. É isso que a gente está falando, né? A liderança é uma liderança aberta para o diálogo ou não é uma liderança aberta para o diálogo? Tá ali só com uma intenção de resultado financeiro exclusivo ou tem um propósito que inclui também o desenvolvimento desse grupo aqui de pessoas que tá trabalhando junto para a realização do meu propósito pessoal e do meu propósito organizacional. Então, é disso que a gente está falando. E uma das coisas que eu falo, assim, nessa coisa de estar sempre nesses ambientes desafiadores, é que eu só consigo trabalhar com diversidade porque eu trabalho com comunicação não violenta. Então, assim, isso, na verdade, é uma herança do banco, porque teve uma época que eu fiz uma transição de carreira dentro do banco, que eu saí da área comercial e fui para a diretoria de pessoas como pesquisadora e consultora de gestão de conflitos. Então, comecei a trabalhar com pesquisa de comunicação não violenta, com mediação de conflitos, né, e todo esse tema. E essa bagagem é ultramente necessária para poder trabalhar com diversidade, equidade e inclusão. Porque a grande questão é a abertura para o diálogo. Tem ou não tem escuta? Porque as pessoas, elas têm muitas crenças, né, e verdades absolutas, rígidas, e acreditam em alguns termos que se repetem sem saber muito bem do que se está falando, né, e que muitas vezes são distorcidos. Então, exemplo, né, a questão da meritocracia. Que a gente comete, que erros que a gente comete, que a gente não se dá conta. Não, um tema que se fala muito, né, dentro das organizações, que é a questão da meritocracia, né, e que tem-se uma visão por parte da maioria dos gestores de ser algo que é positivo, né? Mas a maioria não consegue entender o que a palavra meritocracia significa. A gente não está falando, quando a gente fala de meritocracia, a gente não fala de gestão por desempenho, por resultado. Isso não é meritocracia. Meritocracia é um sistema, né? Cracia é um sufixo que representa sistema, né? Político, social. Então, a meritocracia é um sistema que acredita que os resultados individuais são fruto exclusivamente de esforços e talentos individuais. Esse é o grande problema dessa ideia da meritocracia, porque na prática não é assim que acontece. Na realidade, nós somos interdependentes e os nossos resultados individuais têm muita relação com as nossas relações sociais, com a nossa origem socioeconômica, com as oportunidades que a gente teve, com as nossas características individuais. Exemplo, uma pessoa com alguma deficiência intelectual, com alguma neurodiversidade, que tem altas habilidades, tudo isso vai influenciar nos seus resultados individuais. E não tem a ver com esforço ou talento, né? Tem a ver com características ali da tua experiência, né? Que vão te compondo, porque nós somos seres sociais, né? E a gente faz uso desse nosso capital social para navegar pelo mundo. Então, a gente precisa entender que numa sociedade carregada de desigualdades, né, onde a gente tem uma das sociedades mais desiguais do mundo, com uma concentração de renda absurda, não dá para a gente acreditar que os resultados individuais advêm unicamente de esforços e talentos individuais, né? Porque as pessoas vão partir de condições diferentes. Então, é diferente uma pessoa começar a sua carreira, por exemplo, no empreendedorismo, investindo o que ela não tem, e uma pessoa que começa a empreender com um empréstimo da família de R$350.000. Né? Bem diferente. Que meritocracia dormir, né? É essa? Pensando que deve 350 mil para a família. Como mas é um empréstimo daquele jeito. Quando eu comecei, meu pai me emprestou, né? Não, é dinheiro da viagem do fim de semana, né? Vai lá, então, se desenvolver aí no seu negócio. Como é que a gente vai dizer que essas pessoas podem ter resultados que advêm dos seus esforços e talentos individuais nesse sistema?
Super. Né? E aí, esse é um tema muito sensível, porque quando a gente toca nesse tema, as lideranças, elas tendem a se tornar muito reativas, porque elas acreditam que se não for na ideia da meritocracia, então a gente vai começar a perder performance. A gente vai começar a ter menos resultado, né? Mas, na verdade, acontece exatamente o contrário, porque quando eu penso numa lógica de equidade, né, onde eu forneço para as pessoas recursos de acordo com as suas necessidades específicas, e aí sim elas vão ter oportunidade de prosperar, de florescer, de potencializar a sua contribuição, aí eu vou ter um aumento de resultado, e não o contrário. E outra coisa que acontece, que é um problema nessa lógica da meritocracia, ela propõe naturalmente uma mentalidade de competição. Sim, um ganha e todo mundo perde. Exatamente, porque é uma competição, né? Então tem essa lógica do pódio. Exatamente, não cabe todo mundo no pódio. Como é que a gente vai extrair o melhor da diversidade se a gente está competindo entre nós? Né? Então, dentro de uma organização, se a gente não desenvolve a habilidade de colaboração, não tem como a gente extrair o potencial da diversidade. Porque o que a diversidade vai trazer? Você tem um talento, você tem um outro talento, eu tenho um outro talento, você tem um outro talento. A gente se junta e a gente cria algo que a gente não conseguiria individualmente conseguir fazer, porque a gente não tem, eu não tenho o talento da Cami, eu não tenho o talento do Vaca, não tenho o talento do Edu. Né? Então, como é que a gente faz? A gente se junta e prospera junto, mas para isso eu preciso aprender a colaborar. Só que desde pequenininho eu sou ensinada a competir. Em casa, quem que é o filho mais querido, na escola, quem que é o melhor aluno da sala, quem que é o mais querido também, quem passa em primeiro no vestibular, vai para dentro da organização. Aí tem a competição para conseguir entrar na organização. O estagiário é o primeiro que vai ser efetivado. Sempre assim. Né? E não tem a aprendizagem da colaboração. Tem só a aprendizagem, está muito mais forçado na nossa sociedade a cultura da competição. E aí a gente não consegue aproveitar o que a diversidade tem de valor, que é de potencializar os resultados coletivos a partir da soma de forças de talentos diversos. Sim, porque não existe uma métrica de colaboração. Sempre tem que ter alguém, então se nós 4 contribuímos no projeto, a quem que ganha o bônus ou quem que ganha o mérito. Não os 4, não. Tem que escolher um. Aí você faz aquelas curvas, né? O 9-box, tantas metodologias que você precisa encaixar as pessoas, forçar literalmente nas caixinhas. E se perde tudo isso. E isso que a CNV me ajuda muito, porque uma das coisas que a gente aprende com comunicação não violenta é que rótulos não servem para pessoas, porque nós somos fluidos, a gente está o tempo inteiro se desenvolvendo, se transformando, crescendo. Então não adianta você querer colocar um rótulo numa pessoa que vai desencaixar. Né? Rótulo é ótimo para produto, então eu compro uma água e tem lá a composição do que tem naquela embalagem. E é importante que quando eu abro a embalagem seja aquilo, porque né, uma comunicação entre fornecedor e consumidor. É uma boa analogia. E tem que estar lá aquilo que está dentro do rótulo, descrito no rótulo. Na pessoa não tem como isso acontecer. Mas a gente aprendeu a se relacionar desse lugar, dos julgamentos, dos rótulos, dos estereótipos, né, os vieses inconscientes. E tudo isso atrapalha com que eu consiga ver você, a sua unicidade. Porque só quando eu consigo, como liderança, ver a individualidade de cada pessoa, é que eu vou conseguir entender como essas pessoas podem se somar em forças para ter um trabalho ali colaborativo que seja mais rico do que cada uma delas faria individualmente. Justo. Isso é fazer gestão da diversidade. É um grande desafio. Como é que estão as empresas? Você está com um projeto agora grande de uma empresa, que não vou mencionar o nome. Quais são as dificuldades, os desafios? O que vocês têm encontrado assim no mercado? Qual que é o... A gente falou, você estava falando, né? O muro subiu, o agente regrediu. O que a gente precisa fazer? Precisa refazer coisas ou precisa pegar novos caminhos? Como é que a gente está? Como é que vocês veem? Eu vou começar a ser complementa. Eu acredito que não ter budget, não ter uma liderança alinhada, eu acho que esses são os maiores desafios. Você não ter, foi o que eu falei no começo, você não ter uma área designada para cuidar de diversidade, equidade e inclusão, você não ter um budget
isso já é um desafio enorme. Então, se você não tiver a cultura da empresa também, se a cultura da empresa não tiver ali enraizada o valor da diversidade, também é muito difícil. Acredito que, para mim, essas 3 são as mais difíceis. Você não acha, Cami, que a agenda ESG engoliu diversidade, equidade e inclusão, de alguma forma? Porque antes era sobre diversidade e inclusão, nem equidade era. Então, era a grande agenda. Aí, daqui a pouco, surge o ESG. E aí, o bonito é falar de ESG. Então, isso aqui ficou um pouco perdido dentro do S e do ESG. Hoje, eu estava lendo até uma reportagem falando sobre isso, né? O que o ESG roubou. E aí, estavam falando exatamente sobre as mudanças climáticas e a diversidade, equidade e inclusão. Eu não acredito, porque a gente está falando ali dentro do ESG, a gente tem uma agenda grande na ONU, né? Até 2030 a gente precisa cumprir aí, aliás, as grandes empresas, né? Os países, né? Estão 100 e poucos países aí envolvidos. Então, eu acredito que essa cobrança junto na ONU, acho que se não tiver esse calendário, se não tiver dentro do ESG, eu acho que não é separação ou robô, eu acho que quanto mais forças a gente tiver, mais aliados, mais forças a gente vai ter. Eu penso dessa forma. Eu penso que depende da intencionalidade de como cada uma dessas políticas estão sendo aplicadas. Porque a gente vê muita empresa que tem o ESG de rede social. Sim, no banner só. Exatamente. E aí, o que acontece, né? As ações, elas não sendo intencionais, elas perdem força e na prática não geram resultado. Então, eu não vejo problema em um ESG ser um grande guarda-chuva que inclui ali dentro do social, mas não só dentro do social, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala das questões ambientais, tem questões ali de diversidade também envolvidas, né? A gente pode falar de racismo ambiental, a gente pode falar de como que as mudanças climáticas afetam mais mulheres do que homens, né? Então, tem muitas questões de diversidade. Racismo ambiental, essa eu nunca escutei. Sim, racismo ambiental é um termo muito estudado, porque traz essa consciência de que, por exemplo, quando tem um desastre ambiental, a gente vai ver quem são as pessoas afetadas, geralmente são áreas de risco. Justo. Quem são a maioria das pessoas afetadas, né? São pessoas negras. Mães. Então, tem essa correlação. uma correlação, né, dessa questão socioeconômica com ambiente e racial no nosso país. Né? Então, tem questões de diversidade envolvida no E, né, que é o ambiental, tem questões de diversidade envolvida no S, né, que as pessoas percebem mais essas questões de diversidade, porque vão se falar em contratação de diversidade, inclusão da diversidade, então está muito forte, né, essa consciência de que no S, e na governança também, porque várias pesquisas mostram, por exemplo, que empresas que têm uma governança mais diversa vão ter índices rebaixados, por exemplo, de desvios e de corrupção. Né? Se eu tenho mais diversidade na alta liderança, se eu tenho mais mulheres em posição de liderança, eu vou ter ali um impacto também positivo no compliance e na governança daquela organização. Então, na verdade, se for trabalhado, né, o ESG com um olhar sistêmico, a diversidade está em todos vertical, não pilares, horizontal no S. Exatamente, exatamente. Passa ali por todos esses pilares. Então, na verdade, ela pode acabar se fortalecendo se a pauta for tratada de maneira séria. Né? Se a gente for para esse lugar de greenwashing, diversity washing, aí a gente vai ver muito movimento, mas pouco avanço. E é isso que muitas vezes a gente vê em grandes organizações, como você trouxe de exemplo, né? Tinha muito movimento, falava-se muito, mas não tinha avanço. Quando a gente olha historicamente nos índices, a gente não vê o ponteiro mexendo ali nas posições de poder, né? A gente vê isso, inclusive, na nossa sociedade, nos cargos eletivos, né? Quando a gente fala de diversidade de gênero e raça nos cargos eletivos, a gente tem representação baixíssima em cargos eletivos, né, nas instituições públicas no Brasil, desde prefeituras até o governo federal, né?
Então, não conseguimos avançar na prática. Por que a gente não consegue avançar na prática? Eu tenho um pensamento muito semelhante com o seu em relação a acabar a área de transformação digital. Né? Eu tenho uma consultoria de diversidade, mas sucesso para mim é minha consultoria não precisar existir. E, inclusive, sucesso para mim, uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão bem sucedida envolve também a organização não precisar ter um líder de diversidade, equidade e inclusão. Sim. Porque quem é que tem que fazer a gestão da diversidade? Quem faz gestão de pessoas. Exato. Quem faz gestão de pessoas é a liderança direta. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma área de diversidade, mas que seja muito mais uma área estratégica, que vai definir política, que vai definir objetivo estratégico, que vai definir meta e que vai criar uma estratégia de execução que inclui o desenvolvimento de lideranças inclusivas. Para que a liderança da área possa fazer uma boa gestão da diversidade ali naquela área. Sim. Porque não adianta ter alguém de fora. E tem uma questão também que é meio territorialista dentro das organizações, né? A gestão não quer que você venha de fora dizer como que ele vai liderar a equipe dele. Então, se o gestor direto não entende o business case da diversidade, não tem a diversidade como um valor, a pauta não avança. Você pode colocar quanto dinheiro for lá na área de diversidade. Vai ser embarreado por essas pessoas, porque quem é que puxa a cultura organizacional? É a liderança da organização. Então, os comportamentos não mudam, as falas não mudam. Qualquer transformação tem que vir de cima. Exatamente. Um processo de transformação cultural precisa vir da alta gestão para permear toda a organização. Eu vou falar até um paradoxo aqui, que eu já vi uma área de diversidade e inclusão numa empresa onde a pessoa de diversidade, equidade e inclusão não era né, diversa e toda a equipe também não era diversa. Aí você fala, cara, oi? Então aquele, né, fica fazendo espuma. Então tem algumas coisas meio bizarras acontecendo. É um pouco, Cacá e Cami, que vocês trazem e é o que eu penso também. Eu vejo como uma ampulheta. Você tem que colocar essa areia como se fosse, eu estou jogando isso dentro da empresa e ela está se misturando, mesclando, até que não precisa mais falar do tema. Exatamente. Porque ele fica orgânico. E dentro disso, existe alguma empresa, na opinião de vocês, que é um bom exemplo hoje? Não conheço. Tem empresas que têm boas políticas. Né? Já é um começo, né? Exatamente. Esse é o ponto. Quando a gente fala desse tema, a gente está falando de uma jornada de transformação cultural. Exatamente. A maioria dessas empresas, a maioria das empresas ainda não deu o primeiro passo dentro dessa jornada. É uma jornada de longo prazo, que tem começo e não tem fim. Por que tem começo e não tem fim? Porque a gente está falando de um tema que é muito complexo e que a gente está se descobrindo nele, né? Porque, primeiro que, por exemplo, a gente está falando que diversidade tem a ver com singularidade, com unicidade da pessoa humana. Há quantas gerações a gente tem esse tema do autoconhecimento, das terapias, muito recente. Como algo levado assim para um lugar de necessidade coletiva comum. Quem fazia terapia há 25, 30 anos atrás? Ninguém. Né? Só no porão escondido. E se você falasse desse tema, tinha toda uma estigmatização. Que era louco. Exatamente. Então, a gente está num processo muito forte de autoconhecimento. E cada vez mais a gente vai percebendo que nós somos um universo particular. A gente é muito complexo, a gente não se conhece porque a gente tem um inconsciente gigante. E isso a gente está pensando no indivíduo. Multiplica isso para a humanidade, para 8 bilhões de pessoas. Então, esse processo de conhecer a diversidade, um exemplo muito frequente, é a questão da comunidade LGBTQIAPN+. Que as pessoas falam, nossa, mas era só o GLS, eu já não entendia, e agora virou LGBT, daqui a pouco virou LGBTQ, e aí não para de crescer. Por que não para de crescer? Porque a área de estudos sociais de gênero é uma área recente na academia, né? Então, essas pessoas já existiam, elas já viviam as suas vidas, elas já se relacionavam, elas já trabalhavam, elas já pagavam impostos, elas estavam no mundo, né? Nasciam e morriam como todas as outras.
mas a gente não tinha vocabulário para nomear. E aí, muitas vezes, eram o quê? Excluídos, né? Eram... Ou agrupados em grupos que eles não pertenciam. Em silos, né? Rótulo, Segregados, né? Excluídos, segregados. Então, usar rótulos, Então, por exemplo, durante muito tempo, chamar uma pessoa de travesti era considerado um julgamento, né? Hoje não é mais assim. É uma palavra que foi ressignificada. Sim, hoje ele aceita. Exatamente. Então, é uma identidade de gênero transfeminina, né? E que dentro da comunidade é respeitada. Mas isso foi um aprendizado, né, desse processo. E a gente continua aprendendo, a gente continua entendendo que existem muito mais complexidades quando a gente fala de identidade de gênero, de orientação sexual, até de sexualidade no termo de sexo biológico, né? Que muitas vezes a gente desconhece, né, todas as possibilidades que tem, né, na forma humana. Então, a gente está aprendendo ainda sobre diversidade. E aí, se nós individualmente estamos aprendendo, o processo de desenvolvimento da organização ele é mais lento, porque aí precisa evoluir a mentalidade do grupo para a cultura avançar. Sim. Né, uma parte considerada ali do grupo para a cultura avançar, né, aquela ideia de desenvolvimento de campo, né, então uma parte do grupo desenvolve, aprende algo novo e aí isso, né, permeia para a cultura. Mas é interessante esse olhar, né, porque é bem isso. Não adianta, por exemplo, nós dois dentro da empresa, a gente entendeu e começa a mover, mas a cultura de uma empresa são as pessoas. Exatamente. E você vai ter diferentes escalas e velocidades de aprendizado e aceitação. Sim. E aí entra a importância das sensibilizações, do letramento, né? Porque às vezes as pessoas sequer conhecem, né? O tema diversidade é algo realmente novo para elas, né? E mesmo pessoas de grupos subrepresentados podem não conhecer sobre o tema durante muito tempo. Eu não tinha conversa sobre questões raciais na minha casa, por exemplo, né? E eu sou filha de um casal interracial. A minha mãe é nordestina, mas de pele clara, então não é considerada branca no mundo, né? Mas pouca melanina, vamos dizer assim. E o meu pai, um homem negro de pele retinta, né? Mas nunca teve discussão sobre essa questão racial em casa. Então, eu fui aprender quando eu estava já no mercado de trabalho, quando eu estava em movimento social, né? No Grupo Mulheres do Brasil. Eu fui aprender as terminologias, refletir mais sobre os impactos dessas estruturas raciais, né? De como a nossa sociedade se estruturou com essas características. Então, as pessoas conhecem muito pouco de diversidade, muito menos das diversidades que estão distantes das realidades delas, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem um filho com deficiência auditiva, mas você começa a aprender muito sobre aquele tema, mas não necessariamente você vai entender sobre a realidade de uma criança com deficiência física, com uma deficiência visual, com uma questão de neurodiversidade, que pode, né, ser num grau incapacitante, que é considerado também deficiência. Então, é um tema super complexo e a gente está aprendendo, precisa de letramento. Porque o letramento é o primeiro passo para a pessoa, para bater nela e ela perceber, tem incômodo ou não tem incômodo. Porque enquanto a gente não está falando sobre isso, eu estou vivendo a minha vida aqui no automático, estou promovendo as pessoas que se parecem comigo, estou, né, criando ali um ambiente muito homogêneo. Na hora que a gente começa a trazer a conversa para a mesa, aí você pode começar a se perceber nos seus preconceitos, nos seus vieses, o que te incomoda, o que você tem uma abertura para receber. E aí que a gente vai poder, então, trabalhar a sensibilização, para poder a pessoa, às vezes, mudar a mentalidade. Uma coisa que está acontecendo que eu adoro é a população de pessoas em posição de liderança está envelhecendo. Sim. E essas pessoas estão começando a se sensibilizar para a diversidade por meio do etarismo.
Então, abre ali, às vezes, uma experiência que a pessoa se percebe ali num lugar, às vezes, de exclusão. Você tem um pouco mais de empatia, porque tá sentindo na pele. Exatamente. Né? Já ouvi de muitas lideranças isso. Mas é isso mesmo. Agora que eu fiz 50 anos, eu começo a perceber mais como que é a experiência das mulheres aqui. Você começa a ser ignorado, ficar para trás, não ser chamado, né? Eu vou dar um exemplo. É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo pessoal, Cacá, até no teu ponto. Uma coisa que você falou, fiz uma conexão aqui que diversidade, equidade e inclusão tem muito a ver com inovação, porque quando a gente sabe que é algo novo, gera desconforto. Exato. Então, quando você está numa situação de desconforto, você está perto do assunto. Então, ao invés de você dar 2 passos para trás, seja curioso, dá um passo para frente. Exatamente. E esse tema de etarismo, você tem toda a razão. Quando agora, eu recentemente comecei um desafio novo numa empresa, aos 53 anos, eu me senti um herói. Não é louco isso? Com 53 anos você consegue um trabalho assim, né, mais fixo, longo prazo, você fala, uau, eu sou um herói. Então é muito louco isso. Então esse tema de diversidade caiu para mim com o etarismo, você tem toda a razão. Mas eu concordo plenamente com tudo que a Cacá falou. Aprendizado total. Mas eu acredito que ainda como estamos nesse início, como você falou, né? Como é tudo novo, é tudo inovação, a gente precisa de alguém que cobre, senão as organizações não vão fazer, porque, porque é legal, porque eu acho que vale. Então, por isso que eu acho que precisa sim de investimento, precisa sim de um olhar mais cuidadoso, né? Nesse momento inicial que ainda estamos. É pegar na mão, né? Porque se não puxar... Ou até regras, né? Você fala de cotas, lei de cotas, esse tipo de coisa, porque é uma maneira de você quebrar a inércia, né? Sim. Assim, tem que trabalhar na base, melhorar a escola, tal, de cotas de universidade, estou comentando com ela. Sim. Eu sou favorável, mas ao mesmo tempo que tem que melhorar a qualidade da escola como um todo, beleza. Mas é uma maneira de quebrar a inércia, tem que conviver, porque a inclusão é o convívio. Você convive com uma pessoa que tem uma opção sexual diferente, uma cor diferente, um background diferente, vai abrir tua cabeça, você vai ter uma empatia, um olhar diferente, né? Isso é humano, né? Sim, quanto mais você se aproxima da diversidade, mais aumenta o desconforto, mas ao mesmo tempo você vai conseguindo ficar confortável no desconforto e quebrando essa barreira de achar que aquilo pode ser de alguma maneira ameaçador para você. Exatamente. É a coisa da inovação mesmo. Ou tá desconforto ou sai da sua ignorância. Convive, Isso. Você vai perceber que não... E aí, no seu ciclo, você vai transmitindo essa comunicação. E aí, você vai conseguindo levar mais essa sua vivência para os seus próximos. Aí, os seus filhos... né, os amigos dos seus filhos que convidam, e assim vai criando já uma cadeia maior. Os pais, só um comentário aqui, os pais dos filhos que convivem com o meu filho especial, mais de uma vez vieram me agradecer. E como mudou a vida do filho dele, ou da filha, né? Pelo fato de conviver, falar assim, olha como você pode transformar uma criança. Qual o olhar dessa criança pro futuro? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. E quão difícil é você colocar um filho especial numa escola típica. Ninguém te aceita. Né? Então, por isso que eu digo, às vezes você precisa daquela forçada realmente para quebrar essa inércia. E no Brasil a gente tem as leis de inclusão que tentam fazer esse papel, né? Mas tem um trabalho mesmo de mudança de mentalidade da população, né? De reconhecer esse valor da diversidade para a gente parar de brigar, né, nessa lógica de resultado de curto prazo, para estar sempre numa mentalidade de competição mesmo, né? E esquecendo dessa riqueza que é a gente construir sociedades com a diversidade natural, né? As pessoas com deficiência, elas existem, elas fazem parte da sociedade, né? E teve épocas muito recentes na nossa cultura, na nossa sociedade, que essas pessoas eram segregadas, elas eram afastadas, né? Então, hoje fala-se muito, agora todo mundo tem diagnóstico de TDAH, de autismo, né? Mas as pessoas antes, elas não tinham acesso ao diagnóstico e quando tinham um quadro de mais sintomas, de maior impacto, elas eram segregadas. Elas eram escondidas, né? Escondidas. Ou senão ficava bem quietinha, para já não ser rotulada. A gente teve um episódio aqui com o Sony, que tem uma startup que chama Inclui,
que prepara o varejo para lidar, né, com PCDs e idosos. Então ele prepara o varejo, treina. E o Sônia é deficiente visual, né? Depois ele vai escutar a gente, Sônia. E foi um episódio super legal da gente aprender também com ele, né? Muito. Quais são os desafios dele do dia a dia, desde pegar Uber até vir aqui, né? E do dia a dia de trabalhar, de construir startup. O jeito ele mexendo no celular foi impressionante. Surreal. Tecnologia, ele falou, isso aqui salvou minha vida, ele fez no celular. Salvou minha vida. Ele realmente conseguiu ser incluído pela tecnologia. E assim por outros exemplos, né? Uma discussão muito boa, muito pertinente. Para a gente chegar pro final do nosso papo, que a gente pode ficar aqui muito tempo, porque o assunto rende. É muita coisa. Mas eu queria fazer uma pergunta ou um pedido para vocês duas, para dar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, tanto que se entendem como diversidade, ou também eu acho que esse recado também vale para quem não se entende como diversidade. O que vocês falariam para essas pessoas hoje, né? Para quem é diverso, porque vocês têm jornadas, né? Nós agora no etarismo também temos jornadas diferentes. Qual que é acho que não é mais do que conselho, é um caminho, uma mensagem. Porque acho que tem tanta gente, né, ainda nesse negócio, não, eu preciso vencer a qualquer custo, aquilo que eu falei, não, agora eu virei um herói. Cara, não é sobre heroísmo. É você encontrar o seu espaço, a sua fortaleza. Mensagem de mundo ideal, é isso? Não de mundo ideal, mas eu acho que, cara, como é que você pode, né, buscar um encaixe que não seja tão sofrido? Acho que a gente tem essa coisa mesmo do rótulo, né, na nossa sociedade, de pessoas que se enxergam como diversas, pessoas que se enxergam como não diversas, mas na verdade a diversidade está em todo mundo, né? A diversidade está em todo mundo. Isso é um recado em si já. Isso já é um recado, principalmente para as pessoas que não se reconhecem como parte da diversidade, né? Sim. Eu tenho certeza que essas pessoas, elas têm particularidades na sua personalidade, na sua cultura, na sua educação, na sua orientação sexual, na sua origem étnico-racial, na sua sensibilidade em termos de empatia no mundo. Então, a diversidade está em todas as pessoas. Todos, E se tudo der certo, todos nós vamos chegar na diversidade geracional que começa a sofrer etarismo. E quem não chega lá, nessa etapa, já partiu. Né, não está mais aqui para contar essa história. Então, ainda que você não viva experiências de exclusão, porque você vive numa sociedade construída para criar espaços, né, e oferecer espaço de poder e oportunidade para determinados grupos de pessoas que são uma minoria, mas que ocupam esse espaço. Acho que um dado interessante que a gente não falou, o maior grupo social que existe no Brasil hoje é o grupo de mulheres negras, 28% da população. Olha. E, ao mesmo tempo, né, a gente só vê essas pessoas, né, a sua maioria, né, com muito desafio de prosperar nessa sociedade. Então, a gente tem muito isso, né, de privilégios sendo mantidos dentro de determinados grupos. E, às vezes, esse tema do privilégio soa para a pessoa até como uma ofensa pessoal, né, porque teve uma vida muito desafiadora, porque superou várias questões para poder conseguir o que conseguiu, chegar onde chegou, ou porque está nessa batalha, né? Porque quis, né? Porque está nessa batalha ali de buscar esse crescimento e se esforça muito para isso, né? E aí quando recebe a informação de tipo, como assim eu sou privilegiado? Mas é a questão de uma sociedade extremamente desigual, né? Em que poucas pessoas têm acesso a direitos básicos, constitucionais, inclusive, né? E essa é a grande questão, né? De você estar numa posição de privilégio, né? Você está conseguindo ter acesso aos seus direitos de cidadão, que a maioria da população não tem. Que grande parte da população não tem. Se a gente for somar, né, os grupos de diversidade, vai dar tudo maioria. Né? A gente vai ter uma minoria de população composta pelo padrão de homem branco, cis, heterossexual. Então, acho que é isso, sim. As pessoas precisam, primeiro, se reconhecer como diversas,
entender que elas não são culpadas por estarem numa posição de privilégio, mas que elas estão porque sistemicamente a sociedade é desigual e oferece para poucos oportunidades e direitos e para muitos deixa a desejar nos seus direitos básicos de cidadão. Então, reconhecer que existe essa diferença, que a meritocracia acaba não sendo possível de ser implementada, porque as pessoas não têm o mesmo ponto de partida. Então, não tem como a gente dizer que os resultados são fruto exclusivamente de esforço e talento individual, né? Porque tem todas essas camadas. E para quem é uma pessoa de grupo subrepresentado, né? E que se reconhece nesse lugar de não estar numa posição de privilégio, o grande chamado é sempre o empoderamento coletivo. Essa coisa de a favela venceu porque uma pessoa conseguiu sair de lá e lançar um disco e comprar um carro importado, é uma grande mentira também, né? Que gera essa competição, inclusive, dentro desses grupos. E a gente precisa entender que o empoderamento é coletivo. Então, a favela só vai vencer quando não existir mais favela. Quando as pessoas puderem ter acesso a um espaço de moradia digno, com facilidade para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde. Então, é disso que a gente está falando, né? De uma comunidade que prospera coletivamente e não de indivíduos que estão ali fazendo um papel de outliers. Token, né? Os Exatamente. tokens da diversidade. Né? Então, eu tenho lá uma empresa com 20 diretores e uma mulher negra na posição de líder de diversidade. Os outros são todas pessoas brancas. 80% dessas homens. Entende? Ninguém venceu nessa parada, né? E a ideia é vencer coletivamente, inclusive junto com os homens brancos. Não é uma luta contra os homens brancos. Exatamente. Né? É um prosperar coletivo que inclui a maioria da população, que não é a realidade que a gente vive hoje. Então, se a gente não se juntar e entender que precisamos nos unir em todas as diversidades para garantir mais direitos, e infelizmente a gente vive uma realidade que nem todas as pessoas têm essa consciência e acabam, por exemplo, apoiando pessoas que não apoiam a você ter acesso aos seus direitos, né? Então, a gente vê, às vezes, pessoas de grupos subrepresentados que apoiam grupos conservadores que querem eliminar esses grupos. E muitas vezes, literalmente. Né? A gente está vendo aí o retorno da saudação nazista publicamente realizado por grandes líderes mundiais. Então, só se juntando coletivamente, né, as pessoas que têm aí uma experiência de alguma forma de opressão, né, que inclui-se a classe trabalhadora nesse lugar. E aí, quando a gente fala de classe trabalhadora, a gente está falando de todas as diversidades, né? Só a gente se juntando para a gente poder ter força para realmente acelerar esse processo de inclusão na sociedade. Então, eu creio que é por aí. E você, Cami? Bom, diversidade, vou roubar suas palavras, eu acredito muito, somos todos muito diversos, e por sermos muito diversos, eu acho que a gente precisa sim falar muito, ter o autoconhecimento. Eu acho que a busca do autoconhecimento, fazer terapia sim, buscar quem você é na sua essência, sabe? Aceitar que você pode sim, com 53 anos, ter conquistado uma posição de um trabalho. Então, eu acredito que a humanidade está com a mente doente. Então, eu acredito que a gente precisa se aceitar como a gente é, com quantos anos a gente tem, da cor da nossa pele, da nossa origem, da nossa ancestralidade. A gente tem que ter orgulho, né? Se a gente está aqui vivo hoje, é porque muita gente já veio aí atrás, suou muito para a gente estar aqui hoje. Então, a gente tem que ser muito grato pela nossa vida, né? Pelo que somos. Acredito que isso valoriza muito e te dá mais prazer de viver, né? Então, vai atrás do autoconhecimento, busca terapia se não tiver fácil. Então, mais do que eu acho que quando você se aceita, você aceita o outro genuinamente, sabe? Então, e aí, trabalhar nesse coletivo fica muito mais fácil.
E eu acredito muito nisso também. Uma andorinha só não faz verão. Então, a gente precisa estar unido, precisa... que seja cada um na sua causa. E se você não tem nenhuma diversidade, se você acha que não tem, encontre uma causa que você queira lutar, que vai ser grandioso. Você cresce como ser humano. Sim. Se você acha que não tem diversidade, vai lá no espelho, olha e procura, porque você vai achar. Cami, Cacá, muito obrigado. Obrigado. Excelente, aprendi pra caramba. Baita episódio. Pra você que tá assistindo a gente, se você ainda não segue o Lado I, não se esqueça. Sim, Lado I. então. Aonde, Edu? YouTube, Spotify, Instagram, estamos em todos os lugares. Só você não percebeu ainda. Ou se você já percebeu, percebeu. conta pro Cada coleguinha. vez mais estão percebendo. Já somos 12 mil no YouTube. E que a gente quer alcançar muito mais, sempre trazendo temas como esse, que são temas da sociedade, de transformações de pessoas, transformações dos negócios, que fazem a diferença na sua vida e no seu trabalho. Valeu! Obrigado. Obrigada, meninas. Obrigada, gente.